Fala pessoal, tudo bem? Bom, e agora a gente está fazendo um voo de Itapetininga para São Paulo. E eu achei legal fazer esse vídeo agora para mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a automação numa aeronave visual, porque muita gente vai pensar, por que vou colocar automação se a aeronave não voa por instrumentos? Bom, como eu já falei numa outra oportunidade, a automação alivia um pouco a carga de trabalho do piloto, ela agrega muito valor na segurança de voo. E por que isso? A gente já está aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma configuração da nossa navegação. No voo de vinda, eu já tive que fazer alguns desvios pelo setor sul da cidade de São Paulo, ali por região de Vargem Grande, Furnas, né? Então, eu já tenho uma rota traçada passando por aquele corredor, só que ao invés de livrar a terminal São Paulo em Itapiraí, que daria um aumento no meu tempo de voo, como eu sou uma aeronave visual e estou voando abaixo das altitudes do corredor, eu consigo, ou seja, no espaço aéreo que a gente chama de espaço aéreo Golf, eu posso voar fora desses corredores. Então, a partir mais ou menos ali de Furnas, eu livro, porque eu já tinha visto nas previsões, nos modelos de previsão, que aquele setor do aeródromo estava mais tranquilo, o teto estava um pouco mais alto. Então, enfim, eu fiz esse caminho na vinda, eu vou fazer na volta agora e mostrar para vocês mais ou menos como eu setei o meu voo para eu somar, colocar segurança na minha operação. Então eu tenho aqui toda a minha rota já planejada, né? Então vocês podem ver, eu sei que fica um pouquinho mais difícil de enxergar, aqui fica um pouco mais fácil. Eu tenho os meus pontos traçados aqui, eu estou no modo nave, ou seja, o piloto automático está acoplado para seguir essa trajetória que eu estabeleci aqui. Naturalmente que eu já conheço bem essa rota, então eu já sei as altitudes de segurança, eu estou tranquilo com relação a isso, sei quais são os mínimos que eu posso chegar, então eu vou respeitar isso para manter uma operação totalmente visual, estando calçado, né? Um procedimento aqui na automação, de modo que eu tenha liberdade para fazer outras coisas aqui e garantir mais segurança na operação. Então eu tenho aqui setada a minha navegação, eu já estou nessa rota, a gente está com o Pro ali de Través de Pirapora, que é onde eu vou ingressar na terminal, e vou com Proa. Aqui está um nome de um fixo, mas é basicamente a proa da posição Furnas. Eu estou mantendo agora uma altitude de 3.100 pés, velocidade indicada de 120 nós, estou sozinho, estou leve, o vento não está afetando em nada na minha velocidade, eu estou com ground speed de 120 nós. Eu sei que ali para frente eu já vou ter que subir para livrar o terreno, a partir do momento que eu ingressar na Terminal São Paulo, se a gente aproximar aqui, esse verdinho aqui, ele está me dando aqui que eu tô, quando está verde você está com acima de 250 pés da topografia, né? Quando está amarelo você já está abaixo disso, quando está laranja ou próximo já do vermelho você já está ficando abaixo de 200 pés. Então, quando chegar ali eu sei que eu tenho que subir para pelo menos 3.000, primeiro 3.300 pés, depois eu consigo superar os obstáculos com 3.500 pés. O que isso significa? Que se eu não conseguir permanecer, ou seja, se a base das nuvens não estiverem pelo menos a 3.500 pés, estiverem abaixo disso, eu já sei que eu vou estar voando abaixo dos mínimos que eu preciso para superar o terreno, né? As elevações. Então aí eu vou ter que buscar uma alternativa a essa rota aqui. Aí eu tenho outras rotas plotadas aqui, né? Então eu tenho aqui no meu catálogo uma série de rotas aqui que me permitem fazer essa volta. Pode ser pelo setor sul, pelo setor norte, e aí que vem a coisa legal da automação. Eu tenho aqui o celular, onde eu consigo também ver aqui a minha carta WAC e ver a minha posição, onde eu estou, e eu também consigo ver aqui em tempo real, né? Lógico que tem um delay, mas eu consigo ver aqui as condições meteorológicas da minha trajetória. Então eu consigo buscar aqui alternativas. Como a gente está voando a baixa altura, eu tenho internet, né? Eu tenho acesso à internet em boa parte do meu trajeto. Então eu consigo aqui em tempo real ver aonde está o melhor teto para eu passar, né? Então olha o que a automação está permitindo eu fazer. Eu estou mantendo o contato visual externo o tempo inteiro, por conta de pássaros, por conta de outras coisas, conversando com vocês e ao mesmo tempo conseguindo dar uma passada de olho aqui
para observar a minha melhor trajetória. Se eu começo a observar lá na frente que vai começar a baixar o teto, que eu não vou conseguir superar, eu já tenho que avaliar quais são as minhas opções, se é voltar, se é ir pelo setor norte, se é ir pelo setor sul, buscar uma rota que me garanta, se eu não conhecer a topografia, uma rota que já esteja aqui na carta, que me garanta as altitudes mínimas de segurança, enfim, são todos esses recursos que a gente tem disponíveis aqui e que agregam muita segurança na nossa operação, ainda que ela seja totalmente visual, em condições meteorológicas um pouco mais adversas. Lógico que a gente tem que sempre lembrar que as condições meteorológicas têm que estar dentro de um mínimo para que você consiga manter condições visuais, mais de 50%, como diz o regulamento, tem que estar totalmente visual, 50% pelo menos aí do seu campo de visão, tá bom? Então vamos seguir um pouquinho o voo, mais para frente eu vou mostrar para vocês se tiver aí algum desafio maior, que eu acredito que vai ter um pouquinho ali para frente. Vocês já estão vendo que o teto a gente já está bem, 3.100 pés, a gente está bem na base aqui das nuvens, deve subir um pouquinho essa base, mas a topografia também deve subir um pouco, então a gente vai experimentar aí se a nossa rota, se a nosso planejamento aqui, ele vai ser suficiente para a gente cumprir a operação e chegar em São Paulo com tranquilidade, sem grandes modificações aí na nossa trajetória, tá bom? Vamos lá, gente, acompanha aí. Aí só uma observação, nesse momento aqui do voo, eu gosto de utilizar a tela de navegação aqui embaixo, porque aqui eu consigo ver mais informações, tá? Da minha navegação e rádio e tudo mais, e eu vou utilizar essa tela para monitorar o terreno, né? Então eu consigo olhar aqui, ela não me dá a minha trajetória, mas eu consigo ver a minha trajetória pelo deslocamento aqui, também as distâncias, eu consigo ver se a minha altitude é suficiente para sobrepor. A gente tem aqui na minha rota algumas faixinhas em amarelo, que significa que eu tenho que subir um pouquinho para não passar muito perto, né? A gente pode ter uma base das nuvens um pouco mais baixa e isso pode atrapalhar eu ficar muito próximo nessas topos dos morros, né? Tá bom? Vamos lá. Vocês vão notar que eu sempre aperto aqui o head para sempre manter ele na minha proa por duas razões. Primeiro, para eu sempre olhar e saber qual é a magnética que eu tô. Caso essa tela apague, eu vou ter essa lembrança de qual a magnética que eu estava. E segundo lugar, porque como eu estou no modo nave aqui, se eu por um acaso perder o GPS, eu posso simplesmente saber qual é a proa que eu estava, que eu estava conseguindo fazer a manutenção da minha rota, né, do meu plano aqui, mesmo sofrendo um vento de través, que a gente está tendo aqui, por exemplo, com a componente de 9 nós. Ó, vocês estão vendo o amarelinho aqui, ó? Olha aqui, ó. Olha a torre que tem aqui. Então eu vou fazer uma correção aqui, manualmente, sobrepondo o piloto automático. Vou subir um pouquinho, não tem problema. E aí eu já posso resetar a altitude e manter essa altitude que eu ganhei. Então eu fui para 3.300, tudo bem. Então vocês estão vendo que o teto subiu como eu havia previsto. Então a gente vai poder aqui subir um pouquinho mais. Eu venho aqui para 3,5, coloco aqui 3,5, velocidade. No speed, reduzo a velocidade para que ele possa subir. E aí a gente ganha aí esses... Vamos ganhar 100 pés por enquanto? Então vamos para 3,4. Pronto. Então a gente já subiu aqui para 3.400, sem grandes movimentações da aeronave, com bastante sutileza, mantendo a condição visual o tempo inteiro, né? Então tá ótimo agora o tempo, da hora que eu vim, estava aqui nessa posição, estava mais ou menos uns 3.400, 3.300, então eu já observei que subiu pelo menos 100, 200 pés aí do que estava quando eu vim. Olha que voo confortável que fica. Sempre voando na frente da aeronave, sempre pensando antes o que vem lá pela frente. A gente já poderia dar um DCT aqui, ó, né? Eu poderia dar uma proa direta para cá, mas isso vai somar, isso vai me dar 1, 2 minutos no meu voo, no meu tempo de voo, que sinceramente é melhor eu manter aqui a minha rota já setada, porque eu vou me familiarizando também com esse caminho, né?
eu vou sempre lembrando como são as altitudes, o relevo, eu vou observando que tem uma torre aqui, uma alta tensão ali, para quando a situação estiver mais deteriorada, eu também estar mais preparado, sabendo com o que eu estou lidando aqui, né? Então isso é sempre também fundamental, e é isso que conta muito na experiência do piloto, na experiência que ele tem na região que ele opera, para que você tenha mais segurança. Sempre segurança é ponto, é o nosso maior objetivo em qualquer operação. Então, só para mostrar para vocês, olha que seguro que é. Então a gente tinha aqui, ó, justamente que a minha entrada de São Paulo, em São Roque, que está um pouquinho aqui ao lado, essa faixa azul aqui me mostra que o teto está mais baixo, né? E eu fiz esse desvio aqui por baixo, ó. Então eu vim por aqui e vou ingressar por Itapevi. E olha como se confirma, não é 100% acurado, tem um atraso, mas é uma ferramenta que ajuda muito na nossa operação, a gente conseguir observar e tomar decisões mais bem tomadas aí ao longo do nosso voo, né? Como eu digo, o voo ele é como uma cirurgia de um médico. O médico, quando entra para uma cirurgia, ele não pode entrar com dúvidas sobre o que ele vai fazer. Ele já entra com todo o plano na cabeça dele. Ele já tem o plano A, o plano B e o plano C. Quando a gente sai para um voo, você tem que ter exatamente a mesma mentalidade. Quanto mais decisões você tiver que tomar ao longo do voo, menor será a segurança dessa operação. Então, o voo, o momento da execução da operação, ela tem que ser exatamente como foi planejado antes da decolagem, lá no solo, né? E aí a gente tem que evitar de ter que tomar decisões no decorrer. Lógico que assim como o médico de uma cirurgia, às vezes algumas intercorrências, alguns imprevistos podem acontecer e ele tem que tomar decisões rápidas, a gente aqui também tem que fazer isso. Mas por isso que a gente trabalha para fazer isso o mínimo de vezes possíveis. A gente está interceptando aqui o ponto fixo que eu falei para vocês, aqui próximo de Vargem Grande, e vamos agora, ele automaticamente vai fazer a curva para a esquerda para interceptar a rota para a nova direção que vai ser ali a região de Itapevi, aqui em São Paulo. Então eu estou a 3.500 pés, estou liberando todo o solo, como vocês podem ver na minha rota, essa trajetória aqui, ó, tudo pretinho, ó. Então eu livro tudo, meu terreno está totalmente desobstruído aí, não tem montanhas, morros, eu passo bem no meio desse vale, chegando em Itapevi com segurança, e dali para frente eu entro no miolo de São Paulo ali, que geralmente o tempo vai estar um pouco melhor do que no entorno onde você tem serras, né? É isso aí, eu já consigo até observar lá ao fundo alguns urubus aqui, lá ao fundo eu consigo observar já Itapevi. Então, com certeza uma operação 200% segura, em condições visuais, num helicóptero, extremamente confortável, arzinho condicionado aqui gelando bem, né? Velocidade performando super bem, 120 de indicada, agora com 127 de ground speed, nivelados, 3.500 pés. Eu tenho aqui também um sistema de visão sintética me dizendo, me reproduzindo o terreno aqui na minha rota, no meu horizonte, né? Uma névoazinha úmida agora, vai molhar um pouquinho o para-brisa, mas tudo visual para lá. E chegamos em São Paulo com segurança. Agora a nossa preocupação nessas regiões começa a ser outra, que é pipa, né? Férias escolares, período de recesso do trabalho, tem muito marmanjo aí que gosta de empinar pipa também, e esse pessoal não brinca em serviço, eles fazem pipas que chegam em altitudes que a gente desacredita, né? Então, sempre atenção, muita atenção aos pássaros, estão passando aqui agora alguns, e também as pipas, que elas não derrubam o helicóptero, mas elas podem causar danos que vão levar a gente ter que levar o helicóptero para a oficina e ficar inoperante, né? E o chefe não vai querer isso, é despesa, é indisponibilidade, eu também não quero isso, porque a indisponibilidade
é sempre uma coisa que traz incômodo para o patrão, naturalmente para a gente também, porque a gente também gosta de fazer o que a gente faz. Então, é ficar atento o tempo inteiro, tem que ter um olho bem afiado aqui para pegar, porque a pipa geralmente a gente só consegue pegar quando ela está quase em cima da gente. Então, geralmente o desvio de pipa é um desvio um pouco mais forte, o movimento do desvio, mas sempre com suavidade. E aí vale a dica, né? Para quem gosta de empinar pipa, maneira no cerol. Tá? O cerol ele danifica a aeronave e ele pode causar risco à segurança de voo, assim como também causa muito risco aí embaixo com as motocicletas, né? Então a gente vê aí vários acidentes por conta do cerol. Então vamos ter cuidado aí também, empatia com as pessoas e com a segurança de todo mundo. Estamos chegando em São Paulo, vou dar a proa aqui e vou começar a comunicar aqui com a coordenação de helicópteros. É isso aí, pessoal. Pousamos aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Obrigado por acompanhar aí o vídeo. Gostou? Clica no sininho, vamos se inscrever no canal pra gente continuar produzindo conteúdos assim, tá bom? Tchau!